vivo. Shalom, shalom, boa noite, queridos. Nós estamos iniciando mais uma Está Escrito, série Os Patriarcas, e eu tenho certeza que vai ser aí um tempo de crescimento, de edificação, para que nós possamos entender de fato aquilo que está escrito. Mais uma noite, Pastor Ricardo, graças a Deus, grande amigo, para a gente compartilhar desse tempo juntos de crescimento, não é isso? Paz, queridos, graças a Deus, estamos juntos mais uma segunda-feira, bênção de Deus, continuando aí a série Patriarcas, já virou a primeira temporada, né? Como o pessoal gosta de brincar, primeira temporada. Glória a Deus. Compartilhar um pouco mais da palavra, o pessoal que vai entrando aí, ajuda compartilhando também o vídeo, convidando os amigos. A gente dá continuidade aqui na nossa meditação de segunda-feira para a glória de Deus. Isso é importante, querido. A partir de hoje, o Está Escrito passa a ter um canal do YouTube. Oh, glória. Né? Então você pode achar agora, era difícil achar no feed de notícias as lives antigas. Sim. Agora você pode acessar lá, tem um canal exclusivo onde você vai facilmente achar as lives antigas. Já para ir pegando, né? Como no Netflix. Exatamente. Né? Já para ir pegando lá cada episódio. Para a glória de Deus, você vai acompanhando lá. Dá para você pegar e não se perde, né? Dentro daquilo que a gente está falando. Isso é bênção. Entra lá, curte, né? Compartilha. Né? Porque toda vez que a gente entende que o conteúdo é bem aceito, bem recebido, isso estimula a gente a continuar fazendo, né? Mas isso é uma grande verdade. Eu saí agora ali da igreja, ali teve uma aula ali sobre bibliologia, e como é gostoso quando a gente vê no rosto das pessoas que elas estão aprendendo e desejando mais. Então isso estimula mesmo, como estimula, como dá... Porque para nós é prazeroso, né? E você que entra, que faz um comentário, que a gente vai acompanhando os comentários do pessoal, e é muito gratificante saber que você está acompanhando e que isso tem edificado a sua vida. Porque o propósito é esse, é edificar através da palavra de Deus. Então tem sido maravilhoso. Eu espero a segunda-feira, a live, né? Quando era de sexta, agora de segunda, eu espero assim, com muita ansiedade, muita expectativa, melhor dizendo, porque tem sido um tempo muito precioso, muito precioso. A semana passada, na live, a gente estava falando um pouquinho sobre essa subida de Abraão com Isaac, né? E todo esse trabalhar de Deus, que revelava algo muito maior do que muitas pessoas imaginavam, né? Mais profundo do que aquilo que a gente apenas lê, né? Isso há uma riqueza na palavra de Deus, há uma riqueza que muitas pessoas deixam de usufruir apenas por ficar ali no superficial. É preciso mergulhar mesmo, sabe? Se aprofundar na palavra de Deus, porque tem muita coisa rica, tem coisa maravilhosa. E é o que o bispo estava falando mesmo. A gente estava aqui falando de algumas coisas da subida de Abraão com Isaac para o monte, o momento do sacrifício, coisas tão ricas, tão preciosas, lições que nós podemos tirar, e que quem não se aprofunda perde muito, perde demais. Falamos da linguagem, né? Da riqueza da língua hebraica, como é rica a língua hebraica, a profundidade que traz quando a gente começa a conhecer um pouco mais do sentido original da palavra. Isso é muito bom mesmo. E hoje nós vamos continuar, bispo. Hoje nós vamos caminhar com a ideia de Deus construindo a história dos patriarcas, mas já caminhando um pouquinho para a ideia do casamento do Isaac. Isso. Nós estamos descendo o monte, né? E é uma notícia muito importante para Abraão quando ele desce do monte. É uma notícia muito importante para Abraão quando ele desce do monte. Glorificado seja Deus. Quando ele desce do monte,
ali no monte o Senhor reitera a promessa, né? Diz que, verso 16, o Senhor diz para ele que abençoar ele ricamente, fará com que os descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia, do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Sabe o que é lindo aqui, bispo? Que eu estou vendo aqui essa dupla descendência de Abraão. As estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar, né? A igreja e Israel, né? As estrelas do céu falando da igreja e a descendência espiritual de Abraão, e a areia da praia, né? A terra, que está ligado à terra, Israel, né? A povo escolhido, Israel, que ia tomar como herança a terra prometida. Então isso aqui é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. E ali vai dizer aqui no verso 20, algum tempo depois Abraão recebeu a notícia que Naor, seu irmão, tinha 8 filhos, nascidos de Milca, sua mulher. Aí vai falar o nome dos homens, né? O Bus, Quemuel, que é pai de Arã, o Quesed, Raso, Pildas, Gidaf, Betuel, o último Betuel. E de Betuel vai dizer que foi o pai de Rebeca. Então quer dizer que quando ele desce do monte, vem uma notícia para ele. Essa notícia é muito importante, porque esta Rebeca é que vai ser justamente a esposa do Isaac. Então, no momento em que Isaac estava sendo sacrificado, não é interessante? Eu já vou começar. Muito interessante, não é? Às vezes quem está assistindo não pegou ainda, o bispo já pegou aqui, ó. No momento em que Isaac está sendo sacrificado, está nascendo a sua noiva. Isso é muito lindo. É muito Quer dizer então que relacionamento nasce quando um homem decide ser sacrifício diante de Deus. Você vê que coisa linda? Enquanto ele está se entregando para Deus, Deus está preparando para ele uma Rebeca. É assim. Isso tem muito a ver com Cristo, né? Porque quando Cristo está se sacrificando, a noiva está nascendo, né? O centurião lá furando, sim, o seu lado, sim, como o sono profundo. O Adão. Né? É interessante que o centurião vai ali testificar que Jesus está morto. Sim. Né? Então, quer dizer, Jesus já está no sono profundo. E é ali que é tocada a sua costela, aonde vai nascer a noiva, a água e o sangue. Você entendeu essa referência que o pastor Ricardo está linkando aqui? São essas conexões do primeiro Adão e o último Adão. Isso. O primeiro Adão que cai num profundo sono, Deus abre o seu lado e tira a Eva. Isso. A costela é Eva. E você vai ter isso no último Adão, que é o Cristo, que na cruz, no profundo sono, o soldado vai lá e também abre o seu lado. E nasce ali a igreja. Ali nasce a igreja. E no momento que Isaac está sobre o altar, né? Naquele momento, veja que é interessante, quando Abraão desce, vem a notícia. Essa notícia, algum tempo depois, recebeu a notícia, mas isso estava acontecendo justamente no momento que ele está sacrificando Isaac ali no monte, tipificando o Cristo quando está sendo sacrificado e nascendo a noiva do Isaac nasce no momento do sacrifício e a noiva de Cristo nasce no momento do sacrifício. Isso é muito, muito, muito lindo, muito maravilhoso. O que a gente precisa entender, eu digo muito isso, pastor Ricardo, com relação a um casamento nasce quando um homem decide morrer. Isso. A pessoa precisa entender, você não vai estar pronto para o casamento se você não entender que tem que morrer primeiro. Isso é tão maravilhoso.
Porque o papel do homem que Paulo fala ali, ele já diz justamente isso, que o homem deve amar a sua esposa se sacrificando por ela, como Cristo amou a igreja. Sim. E esse amor, ele não é aquele amor que a gente pensa do romantismo, é o amor da entrega. É o amor sacrificial. Sacrificial. O amor que se doa, né? É o amor que, se preciso, eu estou pronto para morrer. Então, pastor, quando é que eu sei que eu estou pronto para o casamento? Quando você decide morrer, até porque a morte é o quê? A morte é o quê? Está pensando aí, mas o que seria a morte? O casamento é a morte do eu para o nascimento do nós. Oh, glória. Quando Adão morre, caiu no profundo sono, só existe ele. Quando ele volta à vida, tem nós. Já não tem mais eu. Uau. Então, o casamento perfeito, ele nasce quando você entende que já não existe mais só você. Não é só mais o seu salário, só o seu mundo, só o seu sonho. O casamento é quando nasce o nosso. É o nosso sonho. Tem a ver com o nosso. A vida espiritual funciona assim também. Quando já não vivo mais eu. Sim. Cristo vive em mim, né? Quando fala que o bispo está falando do casamento, quando os dois formam uma só carne. É isso que está escrito aqui no Gênesis. Né? Deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á. Esse unir-se é fundir mesmo. Os dois se tornam um só, uma só carne. Não tem mais eu, não tem mais você, somos nós. E esse nós é um. É lindo quando Jesus, em João capítulo 17, ele ora pelos discípulos, ele ora justamente para que aconteça isso. Para que, assim como ele e o Pai são um, com os discípulos ele seja um. E essa é a figura do casamento, é o casamento de Cristo com a igreja. A figura do casamento é essa. É o marido e a esposa sendo um. Isso é maravilhoso. Porque maravilhoso. Deus... O que a gente precisa ter, veja, olha só, a gente entrou num caminho aqui. Meu Deus, eu tô aqui viajando. Totalmente amplo. Deus tomou o bispo aqui e levou. Uau! Porque o que acontece? Vamos tentar aqui resumir de uma forma bem simples para o pessoal entender. Deus é soberano. Deus, na sua soberania, decide ter um filho. Então, o Salmo de número 2 diz que proclamarei um decreto, né? E esse decreto é: hoje eu te gerei, tu és o meu filho, né? E ao longo da história a gente vai ver que Deus cria um relacionamento com Israel, a ponto de dizer: Israel é minha amada, a menina dos meus olhos. Só que ele gerou um filho. Só que o pai já tinha uma noiva. Ele gerou um filho, e o filho precisa de uma noiva agora também. Então entenda, Deus tem uma noiva, a noiva de Deus se chama Israel. Sim. Não toque Israel porque é a noiva de Deus. Aí vem o filho agora precisa de uma noiva, porque o pai tem uma noiva. E quem se torna a noiva do filho? A Rebeca. A igreja se torna a noiva do filho. Sim. Então nós temos no céu, né? E aí você vai entender assim a ideia de quando Deus olha para o Éden e vê o Adão sozinho, diz: não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom? Porque o homem sozinho não expressaria quem Deus gostaria que fosse revelado. Porque no céu o pai teria uma noiva e o filho teria uma noiva. E quem seria a noiva do homem? Para revelar esse Deus na sua essência. E a Eva vai tipificar a igreja, né? Vai ser um tipo da igreja, porque é a mãe de todos os viventes. A pessoa passa a ter vida com Deus através da sua união com Cristo. E a única pessoa que pode se unir a Cristo é a igreja, que é a noiva do Cordeiro. Mas isso é lindo demais. Porque a gente tem essa ideia, né? A Eva que comeu o fruto, né? Nem você ouviu o pastor Ricardo assim, mas como a Eva é um tipo da igreja? Presta atenção, ó. A mulher caiu diante de uma árvore.
Estava lá a árvore, o fruto, ela foi lá, comeu, a serpente enganou e tudo. Só que na crucificação só está João de homem. Sim. O resto é tudo mulheres. Os homens fugiram todos. Como aconteceu no jardim. Quem permaneceu diante da cruz foram as mulheres. Se no jardim as mulheres caíram, enganadas pela serpente, agora elas estão diante do madeiro, de novo. Uma árvore viva no jardim que tirou a vida de Eva. Agora as mulheres estão diante de uma árvore morta, representada pela cruz, e elas estão ali sendo redimidas daquilo que aconteceu no jardim. O que eu acho lindo do primeiro Adão e do último Adão é que justamente o Adão, o primeiro, quando Deus o chama a sua responsabilidade, ele entrega a mulher. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Então, ao invés dele simplesmente, quando Deus pergunta para ele: Adão, quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu te disse para não comer? Então Adão faz assim, ó. Não sei se no vídeo você consegue pegar. Adão faz assim, ó, a mulher está aqui atrás dele. Os dois estão escondidos. São duas coisas, bispo, que às vezes as pessoas não conseguem entender por ler de uma forma superficial. Eles imaginam que a mulher está conversando com a serpente, come do fruto, e o homem está passeando, está longe, e chega no final do dia em casa, depois de um dia cansativo de trabalho. Primeiro que ali não tinha cansaço no jardim, né? Mas o homem está junto da sua mulher. A tradução da Bíblia King James diz que a mulher come do fruto e dá ao seu marido que com ela estava. Então eles estão juntos. E quando ele se esconde, o homem se esconde, a mulher está escondida junto com ele. Quando Deus pergunta: Adão, aonde está? A mulher está junto com ele. E Adão, a mulher, eu creio que está atrás de Adão, porque era ali mesmo, né? Adão, simplesmente, quando Deus pergunta: você comeu do fruto que eu te disse? Ele faz assim: foi a mulher que tu me deste. Deu para você pegar isso? Saiu da frente. Foi a mulher que tu me deste. Agora, quando o último Adão está ali, porque a mulher, veja, a gente fala assim: por um homem entrou o pecado. Adão, a responsabilidade era dele. Mas veja que quem é enganado é a mulher. Então a mulher errou, a mulher pecou. O Adão come do fruto. E aqui, meu irmão, eu queria muito que você entendesse isso, e eu quero que você não tome isso como uma loucura, mas você preste muita atenção no que eu vou falar. Foi importante, Jesus, foi importante Adão comer aquele fruto. Pastor, o que o senhor está falando? Foi importante Adão comer aquele fruto. Meu irmão, foi importante, porque Adão se fez pecado. Veja que a serpente não engana Adão, engana Eva. Adão comeu de forma espontânea. A mulher não força ele. Isso vai tipificar Cristo, que vai levar sobre si o pecado da Eva. Só que com a diferença que o último Adão é maior que o primeiro, porque o primeiro ele tinha que fazer isso. Porque o segundo não vai fazer isso, foi a mulher. O segundo vai fazer isso, ó. A hora que o pecado vai vir, o castigo vai vir sobre a Eva, o último Adão vai fazer isso, ó. Vai se colocar na frente dela. Ele não vai sair da frente, ele vai se colocar na frente, vai abrir os braços e vai tomar toda a condenação sobre ele. E vai livrar ela de toda a condenação. Se o Adão, no primeiro sono, Deus o ressuscitou. Porque o primeiro sono, bispo, vai falar de sono, não vai falar de morte. Sim. Porque morte implica o pecado. E no primeiro sono não teve pecado. Mas o último Adão, ele vai levar o pecado sobre ele. E aí nós estamos falando de Isaac. Veja bem, não saímos do Isaac. O Abraão, o pai, vai sacrificar o filho. E ele, lá em Hebreus, está dizendo, Hebreus capítulo 11, está dizendo que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos.
tipificando justamente Deus, que vai sacrificar o Filho, porque sabe que ele vai ressuscitar dentre os mortos. E quando ele ressuscita dentre os mortos, então ele levou sobre si todo o pecado, toda a humanidade é redimida. A Eva é a mãe de todos os viventes, de toda a humanidade. Em Cristo Jesus, toda a humanidade é redimida. A Eva é redimida, toda a humanidade é redimida. E uma das coisas que o bispo está falando, só as mulheres. Eu acho que hoje aqui é para as mulheres dar muito glória a Deus, aleluia. Porque só as mulheres às vezes falam, meu Deus, a Eva, o que ela fez? Jesus, Adão caiu ali no jardim. Sim. E muita gente fala que por culpa da Eva, né? E não entende que ele tomou por si mesmo. Mas veja, quando Jesus vai ser sepultado, aonde que Jesus vai ser sepultado, bispo? No jardim. Num jardim. Quando Jesus ressuscita, quem é que aparece ali no jardim? Como o bispo disse, nenhum homem apareceu ali no jardim. Não tinha homem. No domingo de madrugada, quem está se preparando são um grupo de mulheres. E uma mulher fica ali. O que Deus falou para Adão que Adão tinha que fazer no jardim? Qual era a função de Adão no jardim? Meu irmão, eu pergunto para você, quem cuida de um jardim, o que é? Quem cuida de um jardim, o que é? Jardineiro. E a hora que a Maria não reconhece a Jesus, ela confunde ele com quem? Confunde ele com um jardineiro, meu Deus. É aquele que está cuidando do jardim. E é interessante porque se a gente traz a ideia de que a mulher tipifica a igreja, né? E esse primeiro encontro de Jesus é com uma mulher, e ele deixa muito bem clara a missão. Vai e anuncia que eu estou vivo. Mas qual é a missão da igreja? A missão da igreja está bem explícita aí. Vai e anuncia que ele vive. Ele não está morto. Isso para uma mulher. Para uma mulher. Meu Deus do céu, é a coisa mais linda do mundo isso. A primeira pessoa, né? E a gente vê isso, pastor Ricardo, como o lado remido de Deus nas mulheres. Sim. Esse papel de estar remida diante de Deus, tanto que a gente vai entender isso. Deus usa o ventre de uma mulher, mas não usa a semente de um homem. Sim. Quer dizer, a mulher, ela foi enganada, mas mesmo sendo enganada e comendo do fruto, Deus usa do ventre dela. Vai redimir ela. E diz ainda, da semente da mulher. Mas a mulher não tem semente. Deixa eu voltar aqui para ver se eu não falei, né? Senão o povo aí gosta da Bíblia, entende da Bíblia, para entender, né? Está aqui, ó. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. É uma outra tradução. Sim. A outra tradução vai falar o descendente da mulher, a semente da mulher. Se porém inimizade entre a mulher, entre a tua semente e a sua semente. O mais interessante é que a palavra semente vem de sêmen. Gênesis 3,15. A palavra semente vem de sêmen. A semente é do homem, mas o homem colocou a semente da mulher. Colocou na mulher, agora essa semente vai dar fruto. E esse fruto é o que vai trazer a remissão na mulher. Quer ver só? Tem alguma mulher assistindo a gente? Alguma mulher que está entendendo? Deixa eu dizer para você. Você foi redimida pelo Calvário. Aleluia. O Calvário remiu as mulheres e deu para as mulheres uma obra preciosa que não disse aos homens, deu para as mulheres: vá e anuncie que eu vivo. É profundo demais. É a mulher que encontra o jardineiro. A mulher que está no jardim lá. É a mulher que encontra o jardineiro. A mulher estava no jardim. Quando Cristo ressuscitou, estava o último Adão e a mulher no jardim.
E agora toda acusação, toda condenação, todo engano da serpente caiu por terra. Porque agora Cristo redimiu toda a humanidade. Aleluia. A mãe de todos os viventes é a mãe de toda a humanidade. Isso é maravilhoso. O bispo estava falando aqui, e eu estava aqui lembrando da imersão do tabernáculo, e quando nós falamos tanta coisa que não deu para a gente falar, o tempo não dava, é uma coisa assim linda. Tem um texto no livro do Êxodo, e quando o povo de Israel vai sair do Egito, o Senhor diz para as mulheres que cada mulher devia pedir a sua vizinha, diz assim, a sua hóspeda, que lhe desse pendentes de ouro, de prata, joias. Isso tudo era para ser usado para a construção do tabernáculo. Tanto é que a pia, que é de bronze, o bronze que fala do julgamento, foi feito com os espelhos das mulheres. Veja, então quer dizer, o que foi usado para julgar o julgamento, o pecado tem que ser julgado. E o que foi usado ali? Os espelhos das mulheres, que foi usado para fazer a pia, que também vai simbolizar ali o batismo, a santificação. Meu irmão, é mais profundo do que o que a gente imagina. E isso eu falava, e talvez agora a gente precisa de uma mentalidade um pouquinho mais aberta, né? No sentido, não é de engolir, você está dizendo, não, escute, pondere, sim, e aí então você aceite. Por quê? Porque a gente sempre diz assim, olha, o reino dos céus é das crianças. Ah, não, porque as crianças têm o reino dos céus. Mas a verdade é que a Bíblia vai dizer que a gente já nasce pecador. Ué, se eu já nasci em pecado, por que é então que uma criança não é julgada segundo o pecado de Adão? E quando digo pecado de Adão, eu não digo com relação à consciência. Eu digo que isso já está intrínseco no homem. O homem já nasce condenado. Sim, João até diz, né? Que todo aquele que crê será salvo. E o que não crê, não é que será condenado, já está condenado. E isso não é por escolha. Isso porque no homem já habita o pecado. Nós já nascemos em pecado. Então entenda uma coisa, assim como o pastor Ricardo estava dizendo, olha, das mulheres saíram os espelhos para confeccionar a pia de bronze, que também fazia um símbolo ao batismo. Agora entenda, quando uma mulher engravida, pastor Ricardo, ela tem dentro do seu ventre água. Sim. Durante 9 meses uma criança fica imersa em águas. Ou seja, quando ela nasce, a bolsa se rompe e aquela criança sai, ela já sai de um batismo. E é o que a gente vai entender como o batismo da inocência. O que é esse batismo no ventre? Veja, Deus precisava guardar o homem de alguma forma durante um período. Sim. Para que esse homem pudesse ser guardado, ele precisava passar por água, porque o único meio de receber a graça de Deus é através do batismo. Agora, como batizar uma criança? Porque quando a gente fala sobre batismo, aí sim nós vamos falar sobre a ideia da consciência. Porque o batismo tem que ser com uma consciência. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus, né, como todo judeu primogênito, ao 8º dia vai ser circuncidado. Mas depois da mulher passar pelo período da purificação, ele vai ser apresentado no templo. Ele é apresentado. Agora o batismo só vai se dar quando Jesus já tem seus 30 anos de idade. Porque ele não pode ser batizado ali enquanto ele é um infante, enquanto ele não tem essa consciência. E para isso, pastor, eu vou dizer, mas então e durante esse tempo que não chega a consciência, Deus já reservou um batismo. Sim. Ou seja, todo homem já nasce com o batismo.
E esse não é o batismo que a gente realiza, é o batismo que é providenciado no próprio ventre. Pelo próprio Deus, né? O próprio Deus. Quando a gente lê Gênesis 1:2, e a terra estava sem forma e vazia, porque ela estava dentro, imersa dentro d'água, a gente vê ali a ideia do batismo. Sim. Porque batismo é recomeço. E a gente sabe que a terra de Gênesis 1:2 está passando por um processo para recomeçar. Então, quando eu pego a ideia de que as mulheres tiveram um papel importante para remir Até no nascimento de um homem. até no nascimento. Então todo mundo De um já homem, nasce, de uma mulher, da humanidade. todo mundo já nasce debaixo de um batismo. Esse batismo dura quanto tempo? Até chegar à consciência. Para um chegar aos 10, para outro chegar aos 12, Sim. para outro chegar aos 15. A gente tem pessoas hoje de 30 anos que infelizmente não tem consciência ainda. Isso é muito sério. Cai naquela questão da pessoa, às vezes, como o bispo falou, às vezes a pessoa está 10 anos na igreja e não se decidiu pelo batismo. E aí, por que não se decidiu pelo batismo? A pessoa fala assim, mas é que não está preparado. Não, é que ainda não entendeu pela fé. Porque a única coisa que pode impedir uma pessoa de ser batizada é se ela não crê. Atos capítulo 8, o eunuco, ele está lendo a palavra e então Felipe se achega à sua carruagem e pergunta para ele se está entendendo o que ele está lendo, e ele diz, como é que eu vou entender se eu não tenho quem me explique? E Felipe sobe ao carro e começa a explicar as escrituras para ele. E então ali está falando justamente da questão do servo sofredor, e quando ele compreende, ele diz, aqui tem água que impede de eu ser batizado. E Filipe diz para ele, é lícito se você crê de todo o teu coração. Então quando uma pessoa não se decide pelo batismo, eu passo a entender que a pessoa não creu. Porque se a pessoa crê, não tem mais nada que impede ela. Então quando a pessoa diz, eu não estou preparado, não é que não está preparado, é que não creu. Não creu. Está na igreja, está ouvindo a palavra, participa dos cultos, mas não creu. O coração ainda não se abriu para a palavra. Então isso é muito importante, meu irmão. Talvez tenha alguém ouvindo e está aí há tanto tempo e ainda não se decidiu pelo batismo. Talvez não crê. Porque às vezes crê parcialmente. Né? Mas a ideia do crer de todo o coração. De todo o coração. É lícito se você crer de todo o coração. E ele diz assim, eu creio. Então o Felipe desce ali do carro e batiza o homem. Acabou. Né? Mas são coisas, bispo, que talvez ao longo do tempo foram se firmando doutrinas, não vou falar nem antibíblica, não vou ser tão pesado assim, talvez extra-bíblicas. Ao longo dos anos foram se formando. Porque quando a gente olha para a Bíblia, para o nascedouro da igreja, principalmente o nascedouro da igreja onde, pastor? O livro de Atos dos Apóstolos. Nós não vemos em momento algum alguém dizendo assim, ei, quem quer aceitar Jesus aqui? Nós não enxergamos isso, nós não vemos. Então isso é uma criação da igreja moderna. Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão, vem aqui para frente quem quer aceitar Jesus. Você pega o livro de Atos para tu ver, logo no início, quando Pedro está pregando, e o povo diz assim, e o que nós vamos fazer agora, irmãos? Ele diz assim, arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Acabou. Ele não diz simplesmente, quem quer aceitar Jesus? Não. Arrependam-se e sejam batizados. Outra questão, a gente vê Paulo, Atos capítulo 16, todo mundo gosta, que Paulo apanhou, né? Paulo e Silas cantando na prisão, um terremoto vai acontecer, e tudo aquilo lá. Mas veja a hora que o carcereiro, ele vai se matar, Paulo fala, não faça isso, ninguém aqui fugiu. O carcereiro bateu em Paulo a noite inteira, Paulo estava lá amarrado no tronco. Agora veja que coisa interessante, é que a hora que o carcereiro ouve a palavra, ele vai lavar as feridas de Paulo, e logo Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Vê o que vai acontecer. Paulo vai batizar o carcereiro e a família dele. Então a gente não vê o cara aceitar Jesus e ficar lá 1 ano, 2 anos, 5 anos. Estou pensando. Eu estou me preparando. Eu vou me preparar para o batismo. Eu não estou pronto ainda. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Que morreu e ressuscitou? Que te salvou naquela cruz? Então o que você está esperando? Está se preparando para quê?
Eu não entendo, essas coisas eu não entendo. Então, cuidado com essa questão. Lógico, aceita Jesus aí. Mas aceitou? Creu de todo o coração? Meu irmão, para de ficar demorando aí, porque o negócio não é brincadeira, não. Você precisa entender, é aquele que crê e for batizado. É crer e ser batizado. Não é crer e aceitar. É crer e ser batizado. Hoje essa ideia do estar preparado, será que é isso mesmo que eu quero, né? Só revela exatamente que não creu de todo o coração. Não creu de todo o coração. Eu já falei uma vez, não sei se eu já falei aqui, uma senhora que certa vez a filha dela, acho que uns 14, 15 anos, falou que ia batizar e a mãe veio na igreja para falar, não, minha filha não vai batizar. Minha filha não vai batizar. Eu falei, mas minha senhora, não. Falei, mas a menina está decidida. Foi quantos cultos, ouviu a palavra, quebrantada. Não, mas minha filha não vai batizar. Minha filha é muito nova, 14 anos de idade. Hoje, com 14 anos de idade, essa galera dá um nó em meio mundo de gente. 10 anos, garoto com celular. Já tem uma consciência que, não, minha filha não está preparada. Qual que é sua preocupação, o seu medo? Não, pastor, porque se minha filha batizar e depois ela pecar, aí eu olhei para ela e disse assim, a senhora já batizou? Ela disse, já. Falei, depois que a senhora batizou, a senhora nunca mais pecou? A filha dela batizou. Não dá para entender isso. Sabe, são coisas que a pessoa coloca na cabeça, sabe, que faz uma coisa assim como se fosse um bicho de 7 cabeças. Sabe, então a pessoa precisa entender. É uma outra questão muito importante, que bom que o bispo tocou nisso. Outro dia a gente estava meditando e Romanos, se não me falha a memória, capítulo 10, capítulo 9, a confissão de fé, né? Romanos 10, 9, isso, diz assim, ó, Romanos 10, 9, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então aqui está dizendo, você será salvo. É uma questão, bispo, que aqui está dizendo, se você confessar que Jesus é Senhor, tiraram essa consciência do senhorio de Cristo. Então hoje as pessoas têm um entendimento que Jesus é Salvador, mas Ele é Salvador de quem Ele é Senhor. Jesus não pode salvar de quem Ele não é Senhor. E hoje está só quem quer aceitar Jesus como Salvador. E é por isso que a pessoa aceita Jesus como Salvador, mas não tem uma mudança de vida, porque ela não se colocou debaixo do senhorio de Cristo. Então Ele é meu Salvador, mas na minha vida mando eu. Entendeu isso, meu querido? Então a gente precisa começar a resgatar algumas coisas. Até porque, quando a gente fala sobre salvação, né, duas coisas eu queria ponderar. Não confunda salvação com santificação. Sim. São duas coisas diferentes. A salvação é um ponto, é um ato, e a santificação é um processo. Isso, glória. Processo que para uns pode ser rápido, para outros pode ser demorado, para outros pode durar a vida toda. Mas é um processo. Um processo. Santificação. Porque as pessoas pensam assim, primeiro eu vou me santificar para depois me batizar. Sim. Ela pensa nisso, né? Não, o processo é invertido. Primeiro salvação, depois a santificação. E a santificação é um processo para quem entregou a vida para Cristo. Porque quem não entregou a vida para Ele não pode ser santificado por Ele. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Corpo, alma e espírito. Quem é que santifica? É Deus. Por isso que você tem que entender agora o outro ponto, que é o quê? Quando a gente fala sobre remissão, a gente precisa lembrar da lei que falava sobre remissão. Veja, eu tinha uma dívida impagável, eu não podia pagar. Cristo veio e pagou a minha dívida. A ideia que a gente tem é assim, fomos livres. Peraí. A lei dizia que quem pagava a dívida se tornava senhor daquele que ele pagou a dívida. Eu não sou mais servo do pecado. Mas sou servo de Cristo. Sou servo de Cristo. E servo, a palavra servo no grego é justamente isso. Doulos
que significa escravo. Por isso que Jesus vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas tem o jugo, é suave, porque Cristo como Senhor, ele é diferente do pecado como Senhor, do diabo como Senhor, de Mamon como Senhor. É diferente, então por isso que ele diz que o meu jugo é leve. Agora, jugo era justamente um aparelho para dar rumo para um animal, para um boi, por exemplo, e o boi tipifica o servo. Então quem está debaixo do jugo de Cristo anda pela direção de Cristo. Essa ideia do senhorio é tão séria, né? Porque quando removeram a ideia do senhorio, foi-se embora também o temor. Isso. A reverência. Porque se não existe Senhor, então para que ter temor? Não, que é isso, ele me libertou. Não, ele me libertou de um senhorio e me colocou debaixo de um outro. Livre, mas debaixo de condicionais, de um novo senhorio. E as pessoas não entendem isso. Como é que está escrito? Ele nos transportou do império das trevas para o reino. Para o reino. O imperador é geralmente um camarada autoritário. Geralmente o imperador é aquele que se coloca, ele visa o bem-estar apenas dele. O imperador geralmente é ditatorial. Agora veja, o reino é diferente. O rei, ele reina para os seus súditos. Então é diferente você viver. E outra, para o reino do filho do seu amor. Então, estar no reino de Deus é diferente de estar sob o jugo do império das trevas. Só que, meu irmão, é muito sério. Eu acho uma passagem muito linda, bicho, quando a gente vê aquela mulher Cirofenícia, cananeia, quando ela clama por Jesus e Jesus não para, não responde nada, e os discípulos incomodados, eles dizem, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E Jesus para e diz, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher não fazia parte daquele plano. Mas a mulher insiste. E quando a mulher para Jesus, literalmente para, agarra os seus pés, o adora, Jesus volta para ela e diz, não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cães. Então a gente fica com a questão de cachorrinho, mas cão era a forma com que os gentios eram chamados. A mesma questão quando Jesus diz que não dê pérola aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Ele não está falando de cachorro. E cão também vem a descendência de cão, Canaã, o que é amaldiçoado, da onde vem os cananeus, da onde essa mulher é. Então Jesus está falando de coisas mais profundas. Só que a mulher, ela diz assim, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou dos seus senhores. Isso é tão profundo, porque na história, quando a gente pega na história, a gente vai ver que havia um rei, um déspota, um tirano, que ele subjugou 70 reis cananeus, cortando os polegares dos dedos das mãos e dos pés e colocando eles para comer migalhas debaixo das suas mesas, da sua mesa. Era Adoni-Bezeque. Então ele colocava ali ele disse assim, eu sou o Senhor, vocês que comem debaixo da minha mesa, eu sou o Senhor de vocês. E a mulher está dizendo assim, Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa
do seu Senhor. Então é muito profundo o que ela está dizendo. Ela está dizendo assim: eu quero me colocar debaixo do teu senhorio. E aí é uma coisa tão tremenda acontece, que Cristo diz assim: mulher, grande é a sua fé, seja feito como você quer. Porque eu penso que ela poderia ter pedido um lugar à mesa. Sim. Ela poderia ter pedido um lugar à mesa. Ela poderia ter tomado outra atitude. Mas ela simplesmente diz assim: eu quero estar debaixo. Eu quero estar debaixo do seu governo. Eu quero estar debaixo do seu senhorio. Não preciso o que está por cima. Não precisa aquilo que foi dado aos filhos. Só me permita estar aí. E como é tão triste de ver que os filhos rejeitaram o pão que lhes foi oferecido. E mais do que isso... E os que estão debaixo da mesa vão se assentar à mesa agora. E mais do que isso, a gente vê o pão... Qual a ideia? O pão que cai da mesa. Que foi desprezado. Meu Deus. O pão que cai da mesa. Ela falou assim: até os cães comem do pão que cai da mesa. Aí eu paro para pensar: qual é o pão que cai da mesa? É aquele que a gente despreza. Ou seja, tem gente sentado na mesa desprezando o que a mesa lhe dá, e tem pessoas aqui dizendo assim: eu não preciso nem sentar na mesa, só me permita ficar embaixo dela. Porque tem gente aí que está desprezando o pão. E é tão lindo quando a pessoa se coloca numa posição dessa. Quando Mefibosete é chamado por Davi, a primeira coisa que ele diz para Davi diz para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Porque eu imagino que Mefibosete disse: o rei me chamou para me matar. Por dois motivos. Primeiro, que o Mefibosete é descendente de Saul, que perseguiu a Davi. E geralmente acontecia o seguinte: quando um rei perdia o trono, o rei que assumia acabava com toda a descendência do rei que tinha sido tirado do trono. Para não ter disputa, não ter quem reclamasse. Tanto é que na vida de Davi tem um filho de Saul que vai ser o Isbosete vai ficar ali enchendo as pacientes. Mais ou menos. Primeiro por isso. E segundo porque Davi, quando vai conquistar Jebus, que se torna Jerusalém, o rei de Jebus diz assim: até os cegos e os coxos vão repelir Davi. E Davi, enfurecido, ele lança um decreto. Ele diz assim: vou tomar esse lugar. E por isso, nenhum cego e nenhum coxo vai se assentar na minha mesa, vai entrar no palácio. Em Jerusalém não entra. Vou tomar esse lugar e cego e coxo eu vou exterminar. Então quando ele chama o Mefibosete, que é coxo, o Mefibosete chega com medo dele e fala: não tenha medo não. E ele diz: por que o Senhor vai usar de bondade para um cão morto como eu? Um cachorro como um cão morto. Olha o link. Olha lá o link. E Davi diz para ele: Mefibosete, a partir de hoje, você vai se assentar na mesa comigo e vai comer pão todos os dias da sua vida. Então veja, quem se coloca debaixo da mesa, se humilha, o Senhor coloca ele na posição de filho. Nós éramos assim. Perceba? A grande questão de Mefibosete era a paralisia. Isso. Era o defeito, né? que aconteceu na história da sua vida. E quando ele se assentava mesmo, assim, aquele defeito ficava debaixo da mesa. Está coberto. É a figura da graça. A mesa esconde o defeito. Não é isso? Aí as pessoas dizem assim: pastor, eu não vou tomar ceia esse mês porque eu pequei. Assim, meu amigo, perdão a religião, mas entenda, é a mesa que esconde os pecados. Querido, é agora que você tem que sentar à mesa. Agora. Porque quando você senta na mesa como Mefibosete, diante do rei, o rei não quer te matar. O rei já deixou bem claro isso. E quando você se assenta na mesa, a sua imperfeição fica coberta pela mesa. Ela pode até continuar ali, mas debaixo da mesa. O que vai ser visto é a mesa. Por isso que a mesa da ceia, a mesa da comunhão, ela precisa ser valorizada. A gente precisa redesenhar a ceia do Senhor. É a figura da graça, querido.
Mefibosete só tem esse defeito por um motivo: uma ama que o derrubou. Quem deveria guiá-lo o derrubou e provocou isso. É a figura da lei que vai conduzir, mas não tem essa capacidade. Então a lei, ela vai justamente fazer isso. Ela não tem a capacidade de conduzir a pessoa. Vê que ela até tentou, havia até até tentou. uma boa vontade, né? Até tentou. Mas Só que a lei, a Bíblia diz que por causa da lei, Paulo diz que por causa da lei ele conheceu o pecado. Por causa da ama, Mefibosete vai conhecer o seu defeito agora. Por causa da ama, vai conhecer o seu defeito. a lei é que aponta. E a lei, ela serve de aio para conduzir a quem? A Cristo. Então aquele defeito vai conduzir a Davi, porque quando Davi pergunta assim, tem alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia por causa Aleluia. de Jonatas? Jonatas era o filho de Saul. Davi tinha uma aliança com o filho. Por causa do filho, Mefibosete vai ser resgatado. Por causa do filho, nós somos resgatados. Por causa do filho, nós somos resgatados. Por causa de uma aliança com o filho, nós somos resgatados. Mefibosete vai ser resgatado. E aí ele vai ser conduzido até Davi. Ele vai ser levado até Davi. E aí Davi vai fazer justamente esse papel, cobrir o pecado. Senta aqui na mesa, vai cobrir o pecado. Aí o bispo falou um negócio, presta atenção, o bispo falou um negócio muito sério. Ah, pastor, eu pequei, não vou tomar ceia esse mês porque eu pequei. É a mesma questão do batismo. Por que eu não batizo? Ora, a Bíblia diz, é lícito se você quer de todo o coração. Não batiza porque eu não quero de todo o coração. Ok, eu pequei, pastor, não vou tomar ceia. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Então por que eu não vou tomar ceia? Porque eu pequei ou porque eu não quero confessar o meu pecado? Confessa o pecado, meu irmão, alcança a misericórdia, se assenta na mesa. Ai! Deixa, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança, confessa o pecado e deixa. E senta na mesa, não fuja da ceia. Em nome de Jesus, se assenta na mesa e diz, eu reconheço que eu sou um pecador, vou deixar isso de lado, vou me assentar na mesa e vou participar do pão. Veja que o que leva, relembrando, ó, o que leva Mefibosete à mesa de Davi é a aliança com Jonatas. Ele quer trazer à memória a ideia de Saul, a descendência de Saul, mas pela aliança que ele tinha com Jonatas. Isso. Então entenda, o que me traz à mesa não é a minha perfeição ou imperfeição. Sim. O que me traz à mesa da ceia é a aliança que o pai tem com o filho. É essa aliança que me traz a ceia. Porque a pessoa pensa assim, cara, mas eu. Não é você. Depois do Calvário não é você. Depois do Calvário é Cristo em você. Isso. É Cristo que me... Quando a gente se assenta na mesa da ceia, a gente tem essa tendência, porque parece que o culto de ceia é o culto dos justos e os injustos, os santos e os pecadores. É até uma questão que foi colocada, né? A Santa Ceia. Essa palavra você não encontra na Bíblia. Você pode procurar aqui a palavra Santa Ceia. Você encontra a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, Santa Ceia. Cálice, porque, cálice, porque essa questão de Santa Ceia já faz o que o bispo falou. Coloca os perfeitos e os imperfeitos, os puros e os impuros. Daí já é aquele culto pesado. Onde você tem aquele que de alguma forma se sente acusado, não levanta, então ele fica ali, puxa, Senhor, me perdoa. Às vezes já recebeu o perdão, já confessou pecado, mas está debaixo de acusação e não consegue chegar até a mesa, porque ele se coloca diante dessa situação. Agora você precisa entender uma coisa, não é por causa de você, meu irmão, é pela aliança do Calvário que eu vou até a mesa da ceia. É essa aliança que foi feita no Calvário que me leva, que me conduz até a mesa da ceia. Porque se fosse pela minha imperfeição, o Senhor já disse, eu vou matar os cegos e os coxos, eu vou exterminar. A ira estava derramada. Por que mudou? O que mudou? A aliança com o filho. É isso que mudou. A aliança com o filho fez Davi passar por cima. A gente estava debaixo de condenação. É lindo esse texto de Romanos capítulo 8. Veja bem, agora já não existe nenhuma condenação
para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Percebe? Agora, eu ainda gosto mais daquela tradução mais antiga. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Essa está como, bispo? E aqui. Romanos 8:1. Isso. Portanto, agora, olha, presta atenção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ó, essa tradução diz assim: pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Ó, então entenda, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, muitas vezes, esse versículo aqui foi usado para dizer assim: não há condenação para quem não está na carne, para quem está no Espírito. E a pessoa acha que quem está no Espírito é quem está falando em línguas, quem está pulando na igreja, o Espírito santo, santo, santo. E não é isso que está dizendo. Paulo está dizendo quem não está segundo a carne. E segundo a carne, meu irmão, não é quem está no pecado. Segundo a carne é quem não está debaixo da lei. Quem não está debaixo da lei, debaixo das ordenanças da lei, mas confiou em Cristo Jesus. Não confia que ele é salvo por causa das coisas que ele faz. Porque debaixo da lei não há nenhum justo. Todos pecaram destituídos fora da glória de Deus. A lei, você cumpre 9 e tropeça em 1, é culpado dos 10. Então quem não anda segundo a carne, quer dizer, quem não está se fiando na força do próprio braço. Eu não peco, eu sou santo, eu vou sentar nessa mesa aqui, eu vou tomar o porre do cálice, vou encher minha barriga de pão porque eu não peco. Coitado. Há uma condenação, porque você está afiado na sua carne, na força da sua carne. Agora, veja, quem anda segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de Deus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, é quem confia em Cristo, quem sabe que só é salvo por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Como a gente precisa falar disso? O sacrifício perfeito, completo. Essa doutrina da graça, eu vejo nesses dias, bispo, Deus trazendo à tona para libertar a mente das pessoas que estão presas pela religião. Porque, olha só, aqueles que não andam segundo a carne, porque a segunda carne fazia alusão ao primeiro Adão. Sim. A natureza caída. A natureza caída. O último Adão é aquele que é espírito. Veja que, mas segundo o Espírito, não está falando do primeiro Adão, está falando agora já de viver debaixo do último Adão. E aí, essa a ideia que a gente precisa trazer, porque se por um homem entrou o pecado, a gente tem fé para acreditar nisso. Puxa, o pecado entrou em nós por causa do Adão, tá? O Adão, então, ele é muito maior do que Cristo. Porque se por Adão entrou, o que Cristo fez naquela cruz? Porque o pecado entrou por um homem. Ok, perfeito, glória a Deus. A gente tem fé para acreditar nisso. E a gente até condiciona as nossas imperfeições à nossa natureza caída. É porque a nossa natureza, ela inclina para... E a Bíblia diz isso, a nossa natureza humana se inclina para o pecado. Mas o que o bispo está falando é que se há uma força tão grande assim na natureza de Adão, que está impregnada em nós, imagina a força que não tem na natureza de Cristo, que agora que o confessamos como Senhor, o recebemos como Salvador, essa natureza está em nós. Imagina o poder que isso não tem para nos libertar de todo pecado. Agora, uma questão muito séria é que às vezes as pessoas não conseguem compreender o seguinte, que o espírito, a alma
e o corpo. O espírito, no momento que se confessou Jesus como Senhor, se recebe como Salvador, no espírito se recebeu a salvação. Agora, não se recebeu essa mesma salvação para a alma. Não é no mesmo tempo. E aí entra a santificação, e na alma nós vamos sendo transformados de glória em glória. Porque aí entra a questão da santificação, da regeneração. Vai entrar a questão depois lá na frente da ressurreição. Que vai falar dessa estrutura carnal sendo vivificada de novo. Que é justamente a salvação desse corpo, né, na morte. Então, quer dizer, como Paulo diz, que ao soar da última trombeta, né, nós não vamos, os vivos não vão preceder os mortos, mas os mortos vão ressuscitar primeiro. Então, os mortos vão ressuscitar primeiro por quê? Porque vão ter o seu corpo transformado. E os vivos terão o seu corpo transformado e serão arrebatados juntos. Então, o que a gente entende? A gente vê justamente essa transformação no corpo. No espírito já aconteceu, mas no corpo ainda não. Porque o pecado ainda tem poder sobre esse corpo. Porque o salário do pecado é a morte. Esse corpo vai ter que morrer, meu irmão. E vai ter que nascer ou ser transformado esse corpo num corpo novo, num corpo incorruptível, em que o pecado não tem mais poder. E é aí que Paulo vai dizer, onde está a morte, a tua vitória? Porque Paulo sabe que a vitória da morte era a corrupção desse corpo. Mas a partir do momento que Cristo nos libertou, tomou a chave da morte, tomou o poder da morte, então a morte perdeu o seu aguilhão, a sua vitória. Porque esse corpo vai ser glorificado. Esse corpo não vai mais... A morte pode até derrotar esse corpo por um momento, mas não será para sempre. Olha só, a pastora Cláudia, a graça nos alcança nas nossas imperfeições. Glória a Deus. Luiz Henrique, o apóstolo João diz que aquele que diz que não tem pecado, aleluia, já pecou. Moacir, tricotomia. O povo tá ligado e tá afiado. Tem glória aqui, a Deus por isso. A gente está transmitindo pelo Facebook do pastor Ricardo também, as mulheres comentando aqui, ó. Ô Glória. Manda, João. Érica Ribeiro Busso falando, ô Glória, somos amadas do Senhor e temos propósito. A irmã Eliane Cristina dando amém. Eliane Cristina, aqui mais para baixo tem mais uns irmãos comentando aqui, ó. A irmã Antônia Magali, a paz do Senhor, pastor Ricardo Bispo. Aqui, olha que profundo, que lindo. Gil Arce, que palavra top. A irmã Eliana de novo. Neide Prado, glória a Deus. Kleber Godoy comentando aqui, dando glória a Deus também, dando a paz do Senhor. O Gil Wallace não se aguentou, ele colocou um mano com um monte de O aqui, ó. Que palavra foi essa aí? O pessoal tá ligado e comentando aqui também. Luiz Henrique está fazendo uma pergunta aqui. Esse corpo transformado seria semelhante ao de Jesus quando ressuscitou e ficou aqui por 40 dias? Glória a Deus. É, meu irmão. Já para mostrar o que... Veja que Jesus, quando ele ressuscita dos mortos, ele tem o seu corpo transformado. Não é? Agora, depois, ele vai ter o seu corpo glorificado. Então veja, o corpo transformado e depois o corpo glorificado. Aí eu faço uma pergunta. Ele está falando que está aqui, ó. Foi muito bom. Campo Grande. Ele está em Campo Grande, rapaz. Olha, Mato Grosso. Que Deus abençoe. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Deus abençoe o povo aí. Agora eu faço uma pergunta. Como era o corpo de Adão antes do pecado? E ali no hebraico é um jogo de palavras. Olha que interessante. Há um jogo de palavras no hebraico. Porque quando a Bíblia diz que Adão peca,
Deus vai fazer túnica de peles. O homem fez aventais, não é isso? Aventais. De figueira. Folha de figueira. Interessante, porque algumas pessoas colocaram na cabeça que é parreira. Não tem nada a ver. Né? Está escrito folha de figueira. Agora, interessante que Deus vai fazer para o homem túnicas de peles. E a palavra pele, que está ali no original, se chama or. Or. Só que esse or é com uma letrinha muda, se não me falha a memória, Mário, é o Ain. Ain. Não é isso? Então forma-se a palavra or, que é couro. Pele, couro. Só que a mesma palavra or, se você trocar uma letrinha, o Ain pelo Aleph, se não me falha a memória, vai ser a palavra or, que significa luz. Não pegou? Or. Deus fez uma túnica de pele, or, couro. Mas a mesma palavra or significa luz. O que é um corpo glorificado? É um corpo de... Como é que era o corpo de Adão antes do pecado? Se não era um corpo glorificado, um corpo em luz. Pastor, e tem alguns estudiosos que acreditam muito nessa linha de pensamento. Eles acreditam que em determinados momentos da Bíblia, alguns homens ficaram tão próximos de Deus que eles chegaram a resplandecer. Moisés, por exemplo, no monte o rosto brilhava. Luz? Sim. Jesus no monte da transfiguração. No monte da transfiguração se transfigurou. Jesus, quando apareceu para Paulo, a luz era tão intensa que Paulo ficou cego. Sim. Não é? E esse ficou cego do Paulo naquele momento parece um homem quando diz que os olhos se abriram. Não é? Agora é interessante que a Bíblia diz que o Ananias vai lá na casa do Judas, vai orar pelo Paulo, e a Bíblia diz que caiu dos olhos de Paulo como que escamas. Os olhos do homem no jardim se abrem depois do pecado. Os olhos de Paulo vão se abrir depois que ele recebe o Espírito Santo. É umas coisas que Deus faz, irmão. Esse jogo de palavras que Deus faz aí na Bíblia é uma coisa de enlouquecer a cabeça da gente. Veja. São sinais que Deus dá pra gente poder, Entende aí, Luiz Henrique, existe o corpo ressuscitado, que é Jesus nos 40 dias, e o corpo glorificado, que é o que vai acontecer depois, né? E há uma diferença bem grande nessa ideia. Ressurreição é uma coisa. Ressurreição é ter estrutura novamente de vida, essa matéria. A glorificação é um outro processo. Veja que Jesus chega na praia, chama os discípulos, tem pão, tem peixe sobre a brasa, e Jesus vai comer com eles. Veja. Corpo ressurreto. Coisa linda, né? Corpo ressurreto. E ele ainda vai dizer para Maria, não me toques porque eu ainda não subi com meu pai, vosso pai. Então tem uma coisa muito profunda aí, muito linda da parte de Deus. Forte essa escama. Meu irmão. Tem que cair a escama dos olhos de muitos religiosos, porque Paulo não passava de um religioso. Fariseu dos fariseus, né? Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, irrepreensível no tocante à lei, ele mesmo fala, e era um perseguidor de cristão. Matava por isso. Matava por causa da religião, matava por causa da fé dele. Meu Deus, eu fico pensando nisso, quanta gente tem matado por causa da fé. E aí a gente vai pensar naquele povo lá, que fala que como fala, fundamentalista. Meu irmão, tem muita gente dentro da igreja matando por causa da religião, matando por causa da sua fé, matando por causa da sua igreja. Então tem que cair a escama mesmo. Tem que cair a escama, porque depois que cai a escama, o perseguidor ele se torna perseguido, né? E o próprio Cristo diz: importa saber o quanto deve padecer pelo meu nome. Meu Deus do céu. E isso você ganharia fazendo a leitura de Romanos.
Eu acho que a gente precisaria fazer uma releitura de Romanos, talvez até numa próxima temporada que Isso. está escrito. A gente não consegue terminar os patriarcas. Eles vão terminar Abraão, Isaac e Jacó. Nós já estamos em qual, João? Sexta. Na sexta? E a gente Isso só porque nós entramos na noiva. E a gente não conseguiu ainda. Imagina se fizer uma do livro de Romanos. Meu Deus. Vai 2 anos. Bicho, talvez alguém possa estar dizendo assim, mas também vocês estavam falando de Isaac e da noiva. Por que entrou aí? Porque nós somos a noiva. O Isaac tipifica Cristo e nós somos a noiva. E a noiva precisa entender que quando ela está debaixo do senhorio de Cristo, meu irmão, aleluia, ela foi redimida. E há muitas pessoas, uma noiva, que ela ainda se sente suja, humilhada. Ela ainda se sente indigna de entrar na presença do noivo. Mas quem dá dignidade para a noiva é o noivo. O noivo é que na nossa cultura, esse é o grande problema. Na nossa cultura ocidental, a figura mais importante é a da noiva. Esse é o nosso grande problema. Na cultura ocidental, a figura mais importante é a da noiva. Mas a noiva não redime o noivo. Entende? Tonho. A noiva não tem poder para redimir o noivo. Agora o noivo sim. A noiva vem entrando, todas as atenções estão voltadas para a noiva. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Cristo voltar, tá entendendo? As atenções não vão estar voltadas para a noiva. Todas as atenções vão estar voltadas para o noivo. Tem até um grito, aí vem o noivo, toda a atenção se volta para ele. É que na nossa cultura deturpou tudo. Na nossa cultura, o noivo fica parado lá no altar e fica todo mundo esperando a noiva chegar. Mas na realidade, meu irmão, a noiva vai estar aqui, ó. E vai estar todo mundo esperando o noivo entrar. O noivo voltar. Então a gente precisa entender o que a Bíblia fala. Tá vendo como a cultura interfere Muito, no entendimento bíblico? Cultura matriarca, que deixou de enxergar o pai e passa a enxergar mais a mãe. A cultura que enxerga mais a noiva do que o noivo. Isso vai deturpando o princípio, pastor Ricardo, e vai criando uma cultura paralela àquela que é bíblica. E a gente está vivendo mais a cultura paralela e tentando fazer dela uma verdade do que propriamente a cultura bíblica. Tirando toda a atenção do noivo. Imagina chegar hoje para alguém e falar assim, querida, você entra primeiro e o centro da atenção vai ser o noivo. Meu Deus do céu. Vamos dizer que o senhor está doido. Peraí. A gente estava até bem com as mulheres agora. Não, pastor, pelo amor de Deus. Não. É bem isso. É muito difícil entrar na cabeça das pessoas, porque é uma questão cultural mesmo. E isso, essa ideia da questão cultural vai sendo tão deturpada que hoje o sexo é valorizado antes do casamento do que depois. Né? E a gente poderia entrar aqui nessa ideia de cultura e passar a noite falando sobre a cultura deturpada que entrou dentro da ideia cristã e está sendo vivenciada de uma forma sorrateira. A noiva foi anunciada para Abraão. Nasceu de Betuel, nasceu Rebeca. Mais tarde, nas próximas lives, por isso não perca as próximas lives, nós vamos chegar nesse encontro. A noiva foi ao encontro do Isaac. O que nós estamos falando aqui pode parecer um absurdo para muita gente, irmão, está aqui na Bíblia. O Isaac não foi lá na casa da noiva. Olha o casamento como é que foi. O nosso amigo, o Eliezer, foi lá, vestiu toda a noiva e o Isaac estava lá esperando. O Isaac estava esperando. A noiva veio ao encontro do Isaac. O Isaac vai tomar ela e vai levar para a tenda. Veja, a importância do noivo. O Abraão vai dizer assim, não quero que meu filho vá lá não. A noiva vai ter que chegar aqui para ele, você vai trazer ela aqui para ele. Não se trouxe uma noiva para o Isaac que antes não estivesse
que não tivesse sido preparada. Esse papel do Eleazar é o papel do Espírito Santo. É isso. O Espírito Santo que vai, prepara a noiva. Porque a Bíblia diz que nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Não diz que ele... É porque a gente tem a ideia do ele vai entrar aqui. Não vai, é igual Isaac. Não, teu filho não vai entrar na casa deles, não. Não vai entrar lá, não. Abraão, não, meu filho não entra lá, não. A noiva vai vir aqui. Cristo vem até os ares. E aí o Eleazar, que é o Espírito Santo, pega a noiva e leva. Isso. Irmão, você tá ideia? Não, esses caras estão falando loucura. Esses caras estão falando... Ó, o texto vai dizer assim, ó. Viu? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Tá aqui, ó. O texto vai dizer justamente assim, ó. Você entende isso? Olha que coisa mais linda do mundo. Ó. Isaac tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha, olha lá, para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinha vindo camelos. Rebeca também olhou, e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo em nossa direção? Aí o Eliezer vai dizer: é o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu, cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a tenda onde Sara, sua mãe, havia morado. E ela se tornou a sua mulher. Isaac amou a Rebeca e assim foi consolado depois da morte de sua mãe. Veja, o Isaac, ele estava no campo. Ele foi até o campo, ele não foi até a casa da Rebeca. O Eliezer é que trouxe a Rebeca até o campo para encontrar com Isaac. Esse campo é justamente isso que o bispo estava falando. É a tipificação dos ares. O Isaac vem da casa do pai até os ares, até o campo. E a Rebeca vem sendo conduzida pelo Eliezer até o encontro. Agora, quando o bispo fala sobre o Espírito Santo, é interessante que o Eliezer ele vai com 9 camelos. 9 camelos. Tá aqui, ó. 9 camelos, ó. Verso 10. 10 camelos. Ó, aí. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes. 10 camelos, uma porção de presentes. 10 por quê? Porque um ele está montado em cima, irmão. Só que 9 vão carregando os presentes. Aí eu te pergunto, quantos são os dons do Espírito? Quantos são os dons do Espírito? Então você vê que os 9 camelos carregando presentes. E engraçado que presente, a palavra presente tem a conotação de dádiva, dom. Então os camelos estão carregando, os camelos que carregam os dons, os presentes, os dons. O Eliezer é o Espírito Santo, que está trazendo 9 camelos carregados, ou seja, está trazendo os dons para entregar para quem? Para a noiva. E aí, ó, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água. Junto ao poço de água. Onde é que fica tudo isso? Ó, as águas de novo. Junto ao poço de águas. É a ideia que a gente precisa restaurar também, de que isso é recebido pós-batismo. Sim. Não tem aquele negócio assim, vem Espírito, vem, não. Passou pelas águas, os camelos já estão ali. Isso é tão sério, porque veja Jesus, quando que o Espírito vem como forma corpórea de pomba sobre ele? Antes ou depois do batismo? Depois, e foi imediato. Saiu da água, o Espírito veio. Não teve oração, não teve imposição. Atos 10:38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder.
Essa é a ideia, porque tem gente, pastor, que talvez vê as pessoas orando em línguas e tal, assim, eu não tenho o Espírito Santo, porque ela julga que a ideia do Espírito Santo é aquilo que ela está vendo de manifestação, né? Mas o Espírito Santo, ele passa a habitar na vida de uma pessoa desde o momento que ela sai das águas do batismo. Veja que o Senhor apontou os 9 camelos como fruto. E aí ele vai dizer que ele fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água. E isso não é coincidência. Eu não sei se esses processos, mas dizem que um camelo bebe até 100 litros de água. Agora a Rebeca, ela vai dar água para todos os camelos. Muita água. Muita água. Porque esse é o papel da igreja. Da igreja. Veja, os camelos foram colocados junto às águas. Eu passo, ok, recebi o Espírito de Deus. E agora qual é o papel da igreja? O papel da igreja é alimentar isso. Isso. O papel da igreja é nutrir isso. Né? Por quê? Porque eu acredito que, como a gente falou da santificação, eu acredito que a gente também precisa ir desenvolvendo os dons. Sim. Desenvolvendo a longanimidade, benignidade, bondade, a mansidão, a fé, a temperança, o domínio próprio. Isso é muito importante. Paulo fala, né, que é uma confusão que se faz, que as pessoas falam muitas vezes, mas Paulo ele diz assim, que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então a gente percebe muitas vezes que as pessoas não estão sendo edificadas no espírito, ou porque tem vergonha, porque tem medo. Há um certo desserviço, com essas coisas que se fazem muitas vezes até na internet, de brincar com as coisas de Deus. Entendo o que eu vou falar para você, meu irmão. Sabe, fica brincando de falar em línguas, zombando, tirando sarro. Às vezes a gente vê muitos jovens que têm até vergonha, porque vão tirar o sarro de mim. Vão fazer que nem lá, ficam dando risada. A ideia do stand-up gospel. Tem que tomar muito cuidado, irmão, entenda. Você pode achar como censura, crítica, como você quiser, mas tem que tomar muito cuidado, irmão. Nós estamos brincando com coisa muito séria. O Espírito Santo de Deus não é uma brincadeira. Paulo diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Sabe, às vezes os dons espirituais é para a edificação do corpo, querido. Tá entendendo? Isso aí não é e entenda você também o que eu vou falar. Isso aí não é para conferir status para pregador, para profeta. Isso não é para conferir status, não. Muita gente que acha, o camarada lá, o cara tem o dom disso, daquilo lá, fica correndo atrás, e o cara se achando, não, isso é para edificação do corpo. Não é para exaltação humana. Tem uma passagem muito séria, bicho, que um camarada chega para Pedro e diz, quanto que tu quer? Quanto que você quer? Para orar para mim, para que eu seja batizado com Cristo, porque eu quero fazer isso também. E Pedro repreende ele de uma forma terrível. Sabe por quê? Porque ele não entendeu que os dons espirituais não era para vanglória humana. Não era para o camarada se exaltar na frente dos outros, para dizer eu sou mais espiritual que todo mundo. Muito pelo contrário, aí o bispo estava falando do fruto do Espírito, porque quem é espiritual, meu irmão, na realidade, tem que demonstrar essa humildade, e não essa vanglória toda, sabe? Vem cá que eu vou, se não vir aqui eu vou apontar o dedo. Né? Tem que tomar cuidado, irmão. Tem que tomar cuidado, eu vou te pegar aí. Meu irmão. Jesus, mas o povo gosta dessas coisas, bicho. Me desculpa, irmão, mas o povo gosta dessas coisas. Jesus amado. A gente precisa tomar muito cuidado. Olha o trabalho da Rebeca. Os camelos, 10 camelos, ela desce para dar água para eles. Ela dá água para todos eles. Justamente se eles estão trazendo os dons, se eles vêm presentear a noiva. A noiva, ela tem que servir, ela tem que estar ali, para receber do Espírito, alimentar isso, como o bispo disse. Sabe qual é? Vou falar uma coisa que pode soar como heresia, mas entenda. Sabe qual é a sede do Espírito? Os camelos tinham sede.
Sabe qual é a sede do Espírito? Que você só mata a sede do Espírito quando você busca Ele. Sabe? Buscar Ele mesmo. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus falou para a mulher samaritana uma coisa bem importante quando a gente entende isso, né? Falou, do seu interior fluirão essas águas. Né? Aquilo que sacia o Espírito Santo está dentro de você. Você precisa saciá-lo. A pessoa buscar, né? Ele vem com essa sede. Mas, bispo, eu não sei. Eu creio que tu também é desse tempo. Que na igreja a gente orava por isso, por batismo com o Espírito Santo. Chamava as pessoas, levava as pessoas, irmãos, vamos buscar isso. E não era aquela coisa, aquela histeria de ficar gritando. Não. Era as pessoas orar até a consciência. Rapaz, eu não posso viver uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Eu não posso fazer na minha força. Eu dependo dele. Eu não posso achar. Se Jesus disse, não vou deixar você sozinho, vou enviar o Consolador, o halos, o outro, o igual. Sabe, irmão, a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode abrir mão disso. A Rebeca vai encontrar com Isaac, mas ela vai encontrar com Isaac adornada. Adornada. E a Bíblia vai dizer que Cristo, ele vai apresentar a si uma esposa sem mácula, sem ruga, sem mancha, adornada. É muito importante isso. Eu falo isso às vezes com temor e com dor, por ver muitas vezes pessoas que estão há tanto tempo na igreja, bispo, e estão fracas, abatidas, por quê? Porque não buscam mais a presença do Espírito Santo, não tem mais essa comunhão com o Espírito. Não tem essa comunhão com o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele testificaria tudo que diz respeito a Cristo. Muitas pessoas não conhecem mais de Cristo porque não tem comunhão com o Espírito. O Espírito revela. O Espírito testifica de Cristo. E se é Ele que prepara a noiva para ir ao encontro, aí a gente começa a entender por que eu não consigo me libertar do pecado. Por que eu me sinto sujo? Por que eu me sinto culpado? Porque não há ação do Espírito. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não entendo a Bíblia. Eu pego a Bíblia para ler, em 2 minutos eu estou cansado. Mas a pessoa consegue ficar horas no celular, no Facebook, no WhatsApp. Por que a pessoa consegue? Vou fazer uma faculdade, eu tenho que ler um livro lá da faculdade que é complexo ao extremo, mas eu estou lá, tenho essa inteligência, essa capacidade, mas no tocante à palavra de Deus, eu não consigo. Eu tinha um costume comigo, que era uma propaganda antiga, e na igreja às vezes eu ia pregar, você fala, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Quer dizer, eu não leio, eu não consigo, eu não entendo a Bíblia porque eu não leio, eu não leio porque eu não entendo, ou não entendo porque não leio. A gente precisa começar a ler. Agora, peraí, meu irmão, se eu começar a buscar, orar a Deus, clamar o Espírito Santo, alguém disse certa vez uma frase que diz que a Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor te revelando ele. O Espírito Santo está ali, ó. O Espírito Santo. O Espírito Santo conduz a Rebeca. Quer ter um encontro com Cristo? Então, vamos lá. A gente já passou da meia-noite aqui, ó. Nós já passamos da meia-noite. E nós temos pessoas conectadas aí pelo Face do Pastor. Temos pessoas aí, temos pessoas conectadas. Queridos, nós vamos ter que encerrar agora, né? Não tem jeito a gente continuar aqui, porque já vai passar aqui quase meia-noite 15. Quase meia-noite 15. O irmão do Mato Grosso. Ô Jesus, hoje eu tô... Segura agora. O irmão do Mato Grosso. Infelizmente, hoje eles são conhecidos pelos adjetivos. Homem do raio-x, profeta das revelações, por aí vai. E sabe que muito disso, meu querido, que bom que você colocou isso, sabe que muito disso não tem nada a ver com o Espírito Santo, né?
tem nada a ver com o Espírito Santo. Tudo aquilo, preste bem atenção, tudo aquilo que ao invés de levar a pessoa a conhecer a glória de Deus, tira o foco da glória de Deus e traz para a glória do homem, não pode ser o Espírito Santo. Está entendendo? Não pode ser, eu falo sem medo de errar, não pode ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele glorifica ao Pai. Agora, se é para glorificar o homem, não pode ser o Espírito Santo. Não pode ser o Espírito Santo. E aí, meu irmão, eu vou rasgar o verbo, porque o negócio é muito sério, tem que tomar muito cuidado. Muita gente está lá no Facebook vasculhando a vida da pessoa, para depois chegar lá e dar um monte de revelamento, né? Um monte de revelamento, a pessoa diz, meu Deus, esse cara é cheio de Espírito, cuidado. 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 E não são poucos. Não são. Não são poucos. E isso, só para a gente colocar os fardos nos devidos lugares, é porque tem consumidores. Tem. Bispo. Isso é porque tem consumidor. O bispo matou a pau. Não teria esse se não Aonde tivesse... tem procura, tem oferta. Pronto, tá aí. Vamos colocar os pesos de maneira igual aí, né? Porque senão a gente... A palavra não é mais suficiente. Infelizmente, em muitos lugares, as pessoas... A palavra só não é suficiente. Quer ver? Falar sobre Jesus não... Presta atenção. Tira tanto glória a Deus... como Deus vai te dar um carro, como a bênção, como o número do seu RG. Eu costumo dizer assim, o cara fala assim, eu vou falar o número do seu RG. Eu falo assim, então eu vou te denunciar, meu amigo. Chama a O que polícia. você está fazendo com o número do meu RG, do meu CPF, estelionatário, qual que é? Agora, irmão, sinceramente, você que se impressiona com isso, sinceramente, sabe, de forma alguma eu quero que você se ofenda, quero que você aprenda. Mas o que me edifica o cara falar o número do meu RG? O que me edifica o cara falar o número do meu CPF? O que me edifica o cara falar o endereço da minha casa? Eu não sei? Eu não sei o endereço da minha casa? O que me edifica? Não, é para mostrar que é Deus. É para mostrar que é Deus. E quero só abrir um parênteses aqui para dizer assim, tanto o pastor Ricardo como eu tenho a liberdade de falar por ele aqui, nós cremos que Deus fala. Sim. Nós cremos que Deus usa pessoas. Não da maneira como nós estamos citando aqui, mas nós cremos imensamente que Deus fala. Só para você entender, quantas pessoas já foram numa igreja, o cara não apontou o dedo para você. O cara não te chamou lá na frente. Mas a pregação todinha falou a sua vida. Na pregação você falou, rapaz, Deus está falando comigo, é isso mesmo. A mensagem, a própria mensagem. E isso que o bispo falou é muito sério. Porque às vezes a gente falando aqui, bispo, pode parecer, ele não acredita. Não. Certa vez eu fui pregar e eu vim com a mensagem e chegou no culto, na hora da palavra, chegou, eu falei para a igreja, abra a sua Bíblia aí, por exemplo, Eclesiastes. A igreja foi abrindo, aqueles 5 minutos, só Deus mesmo para explicar. Meu irmão, você me perdoa? Por favor, volta aí, abre aí em Daniel, abre a sua Bíblia no livro de Daniel, abre aí Daniel. E falei assim, sabe, sem imaginar. Eu falei assim, não sei, irmão, Deus está mudando aqui, eu vou falar aqui, Daniel, abre aí no livro de Daniel. Tinha um rapaz na igreja, visitante, naquela noite, e ele disse assim, estava machucado, ele disse assim, rapaz, falou pro irmão que trouxe ele, eu acredito se Deus falar pelo nome, falar meu nome no culto, eu vou acreditar. De cara, a mensagem muda, abre no livro Daniel, o nome dele Daniel. O menino parou e falou assim, rapaz, isso aí é muito sério. Mas não apontou o dedo. Sabe o que o menino disse? Foi Deus. Não precisou, eis que eu te digo. Não. Acabou, ele entendeu. Deus quer falar comigo. Prestou atenção na mensagem, terminou o culto, voltou, aceitou, voltou, reconciliou com Cristo. A glória não vai para o homem. A glória é toda de Deus. Então, não é que a gente não acredita. Nós já vimos muitas coisas. Bispo já vivenciou muitas coisas.
sabe, sendo usado por Deus, vendo pessoas sendo usadas por Deus para nos abençoar. O que a gente está falando é que muitas vezes há um desserviço. As pessoas que usam desse, né, espiritual para atrair atenção para si. Eu vou falar de mim, né? E isso talvez não é a regra, isso Sim. sou eu, né? A maioria das pessoas que, com muito temor, eu já apontei, eu já chamei para dizer assim, querido, Deus quer falar com você, era exatamente em cima da mensagem que eu estava pregando. E a gente faz isso com um temor muito grande, né? Temor, As pernas tremem, temor. a gente segura até o último minuto. Mas era exatamente em cima da mensagem, não foi uma mensagem paralela à mensagem, era a mensagem, era em cima da mensagem, era em cima daquilo que Deus já estava dizendo, mas de maneira exclusiva. Deus te chamou aqui para te dizer de maneira exclusiva aquilo que estava sendo dito para todo mundo. Não é aquela coisa genérica. Irmão, é muito complicado. Eu não queria nem entrar nessa questão, porque a coisa fica meio que... Mas perceba, Deus está me mostrando aqui 10 pessoas com dor de cabeça. Rapaz, Bauru, 37 graus, na sombra, Pastor, você dirigindo num trânsito desse, você chega num culto, às vezes você sai do trabalho, vai para casa, mal você engole a comida e vai pro culto. Você não está com dor de cabeça? Tem 10 pessoas aqui com dor de cabeça, Deus está me mostrando. Às vezes a própria igreja não tem ar-condicionado, aquela adoração zona. Quanto mais gente, né, mais... essa questão dessas pessoas que têm o dom, entre aspas, da adivinhação, que adivinha o número do RG, número do CPF, eu particularmente nem sempre acredito que é Deus. Porque existe o texto de Atos 16, que a Bíblia usa esse termo. Uma jovem que tinha o espírito, ela tinha o espírito de adivinhação. E Paulo repreende e aquele espírito sai dela e ela para de adivinhar e até os senhores dela param de obter lucro. Aí você falou uma coisa interessante. Aonde há esse espírito de adivinhação tem o quê? Lucro. Tá vendo? Então, eu tenho entendimento que nem sempre é Deus. Mas não confunda espírito de adivinhação com o espírito da profecia. Sim. Sim. Um dos sintomas o pastor Ricardo já detectou aqui. Espírito de adivinhação tem lucro. Lucro. E a igreja precisa tomar cuidado. O bispo falou uma coisa séria aqui, que aonde há procura, há oferta. Então estão ofertando isso para pessoas que estão procurando. Então tome cuidado, que muita igreja fica nessa daí, meu irmão. Para encher a igreja, obter lucro. Então vamos trazer um revelador. Tá entendendo? Eu sei que é pesado, às vezes a gente se torna até malquisto por essas coisas, mas irmão, a gente precisa falar a verdade. Então tem que tomar muito cuidado. Porque onde é o espírito de adivinhação há lucro, onde é o espírito da profecia há de edificação. Onde realmente a profecia, ela traz... Porque a Bíblia diz que sem profecia, né? Sem lei, o povo se corrompe. Toda vez que um profeta ele vinha trazer algo de Deus, irmão, causava temor no povo. Causava temor no povo. O povo não queria receber profeta. O Gessé, quando o Samuel está chegando, é de paz a tua vida? O povo não queria receber profeta, porque sabia. Se o profeta veio é porque a gente está desajustado. E essa questão desse dom, eu costumo dizer o seguinte, que o dom não é para benefício próprio. O dom é para a edificação do corpo. Tanto que em Coríntios fala, o dom de falar em línguas edifica a si mesmo, o de profecia edifica a igreja. O dom é para a edificação do corpo. O dom, quando Deus dá um dom para alguém e essa pessoa vai usar esse dom em benefício próprio, se torna um demônio. Olha. Entendeu? É o próprio Lucifer. Quando ele usa o que Deus deu para ele, não para glorificar Deus, mas para fazer um comércio para si, ele se torna um Satanás. Então a gente precisa tomar cuidado. Aí a gente vê muita gente, bicho, a gente fala, meu Deus, o cara se quebrou todo, caiu. Já passou a usar o dom em benefício próprio. A gente tem que tomar cuidado, porque todo aquele que Deus usa, ele chega a um nível, a um grau, que as pessoas passam a olhar para ele.
Então ele precisa entender. E aí se esconder atrás da cruz de Cristo. E vamos retomar uma coisa importante, que ser usado não significa ser aprovado. Uau! Então, porque o fulano é um homem de Deus porque ele profetiza. Não, profecia não é sinal de aprovação. Senhor, em teu nome expulsei demônio, falei em outras línguas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Não é pelo que você faz, isso não é aprovação. Deus pode te usar e não te aprovar. Deus pode usar para que um benefício maior aconteça, mas não ter aprovação nenhuma em você. E isso é normal. Isso vai acontecer muito no... Porque, irmão, ser usado, Deus usa até Satanás. Essa questão... Pode parecer loucura, mas é a realidade. Quando Deus quis se revelar de uma forma mais profunda a Jó, porque Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar, e no final ele diz: agora meus olhos te veem, eu me arrependo, me abomino no pó da cinza. Quem que Deus usou? Vê se Satanás chegou lá livre dizendo assim: Deus, tem um negócio aqui para falar, vem aqui acusar o teu servo. Não, foi Deus que chama ele. Tem visto meu servo Jó? Não, você não acha que Deus já estava cutucando ele? Falou: tem um servicinho que só você pode fazer. Vai lá. Então, ser usado por Deus, meu irmão, Deus usa. Essa questão do dom é interessante a gente ver na parábola dos talentos, que todos os servos receberam talento, só que nem todos foram aceitos no final. Isso, mas aí tem uma coisa importante: talento e dom pode ser coisa diferente. Sim. Sim ou não? Sim. Talento é uma coisa, dom é outra. Eu vejo até na questão de administrar aquilo que Deus te deu. Né? Você administrar, porque o que Deus te dá é justamente para trazer um crescimento para o reino. Deus não dá para trazer um crescimento. O pessoal cresce, é natural, mas a pessoa tem que ter um entendimento que é para trazer um crescimento para o reino. Um crescimento para o próprio, para aquele que deu. Aquele que deu. E eu só vou crescer na medida que eu faço crescer aquilo que ele me deu, que eu vou devolver para ele. Entende? Então é muito... Um camarada usado por Deus tremendamente, que ele diz, profeta que tem visões de Deus com os olhos abertos. Balaão tem visões de Deus com os olhos abertos. Ele está dizendo assim: eu não estou num transe não, irmão. Eu não estou tendo aqui um ataque de êxtase. Eu vejo com os olhos abertos. Deus está falando comigo. E ele está falando. E ele não vai após o lucro? Então, tem um dom tremendo. Mas a partir do momento que o coração dele vai após o lucro, e veja, Deus muda a palavra que está saindo da boca dele todas as vezes. Mas o cara está tão obcecado pelo lucro que ele já que no dom não dá para eu vou ensinar esse povo a derrubar o povo de Deus. O coração está tão voltado para o lucro que ele não quer, ele não tem como, irmão. Uma vez me perguntaram: pastor, mas por que Deus deixou Balaão ir lá então? Meu irmão, Deus já sabia que o Balaão ele vai de qualquer jeito. Vai lá que eu vou mostrar para o Balaque que com o meu povo não tem. E o próprio Balaão diz, né? Contra Israel não vale encantamento. É uma das coisas mais lindas, né, bicho? Queridos, essa palavra é de maravilha. Nós estamos quanto tempo aí, João? Jesus. 1h42. 1h42. O povo fala assim para nós, pode concordar, tem que fazer mais curto. A gente tenta. É quase impossível, ó. Não dá. O irmão lá do Mato Grosso, ele disse que no Mato Grosso lá é 1 hora antes. Ele está dando glória a Deus lá. É 1 hora, até descarregou aqui, ó. Pagou tudo aqui já. Ô glória, Deus é bom. Joãozinho, o Mário que está aqui na retaguarda. E amanhã é dia de terça-feira ainda. Eu ia falar dia de branco, ele só ia atingir o João e o Mário. Mas olha só, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana. Que Deus dê para você uma ampla revelação
através disso que a gente semeou aqui, você tenha uma semana extraordinária. Nós esperamos que você tenha sido edificado em nome de Jesus Cristo, dentro daquilo que nós estamos compartilhando aqui. Amém? Nosso propósito realmente é edificação e que não é, entenda, nós acreditamos pessoas usadas por Deus, mas a gente precisa ter discernimento para não sermos enredados pelas essas coisas que não edificam a igreja. Nós queremos realmente que a igreja seja edificada, possa prosperar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que a gente tenha contribuído para a glória de Deus. Shalom, queridos. Boa noite.